Pode ser. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite à igreja. Trazemos um abraço fraterno da avó de vocês, não é? Igreja Batista de Henrique Jorge. Gosto sempre de dizer para os irmãos e peço a vocês que não se cansem sempre de ouvir isso, que é sempre uma novidade estar aqui com vocês, porque sempre tem gente nova. E não é só na idade não, viu? Pessoas que eu não tinha visto ainda as feições, e isso é muito bom. Isso quer dizer que vocês estão crescendo. E isso é motivo de alegria para mim. Quando eu passei um ano aqui trabalhando com vocês, já há alguns anos, muitos que aqui estão eram garotinhos, né? E alguém pode pensar, então você está ficando velho. Graças a Deus, né? Porque senão não estaria aqui para contar essa história, né? Isso é bom. Bom porque nós estamos ainda como igrejas do Senhor nessa luta. E nós não podemos desistir. Meus amados, um dos temas que eu particularmente gosto muito de falar é sobre a salvação. Eu não me canso de falar sobre isso. E eu não vou perguntar, para não deixar ninguém constrangido, quem não é crente em Jesus Cristo, porque a palavra de hoje também é para confrontar nós que somos crentes. Nós temos visto e ouvido, quando se conversa com alguém sobre a salvação e pergunta se aquela pessoa tem certeza de ser salvo ou não, a resposta mais comum que nós ouvimos dessas pessoas é a seguinte: Deus é quem sabe. E está entrando no seio da igreja do Senhor Jesus Cristo uma teologia muito perigosa, que é o universalismo, onde as pessoas que defendem essa teologia dizem que todos serão salvos. E eu costumo confrontar essas pessoas que dizem isso, alegando algo. Eu penso que o Deus em quem eu creio, ele seja uma pessoa, e uma pessoa muito inteligente. E se ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, e depois ele dizer, era brincadeira, todo mundo está salvo, ninguém está perdido. Perdoe os irmãos, eu não quero escandalizar vocês não, tá? Mas esse Deus é um imbecil. Não é o Deus que eu creio. Porque, vamos analisar. Eu tenho um filho, a quem eu amo, e eu digo, olha, a raça humana está perdida. E isso foi dito antes do homem pecar, antes do homem ser feito. A raça humana está perdida, nem foi feita ainda, mas já está perdida. Por quê? Porque eles vão virar as costas para nós. Os seres humanos, que serão só em dois, eles irão virar as costas para nós. Mas nós não vamos deixar assim não. Nós temos um plano, que o plano é, eu vou enviar você, para você morrer por eles. Foi assim que aconteceu, no meu entendimento. E Deus então criou o homem, criou a raça humana, e a raça humana, um belo dia, realmente se virou contra Deus. E por isso foi condenada à morte. E depois de tudo isso, Deus dizer, era brincadeirinha, eu não posso acreditar nisso. Não tem como eu acreditar nisso. E essa resposta que as pessoas dão, que Deus é quem sabe,
esperando que realmente Deus possa dizer que não era nada sério o que ele fez, que todos estarão salvos. Todos estão salvos. E Deus não fará isso. Deus não é Deus de brincadeira. Deus é uma pessoa séria. É assim que eu acredito. E por que eu estou falando essas coisas antes de nós lermos o texto que servirá de base para nós? É porque, lamentavelmente, meus irmãos, nós crentes às vezes também brincamos com a palavra. Nós deixamos o nosso púlpito ser usado por qualquer aventureiro. Eu não estou falando especificamente da Igreja Batista, Primeira Igreja Batista Fundamentalista de Mestre Antônio, que eu até brincando com o Erisvaldo disse, alguém pode se confundir e dizer que é a Primeira Igreja Batista de Fortaleza em Mestre Antônio, hein? Porque a sigla da Primeira Igreja vai até o F, não é? Mas era brincadeira, ele sabe disso e vocês também sabem. Aqui eu já aprendi o nome e não tem nada contra a nossa co-irmã, não é? Primeira Igreja. Ela é a culpada de nós hoje conhecermos o Evangelho aqui no Ceará. Tudo começou com ela, não é? Portanto, eu tenho um grande apreço àqueles irmãos que militam ali. E muitas vezes nós deixamos o nosso púlpito ser utilizado por algumas pessoas que pregam qualquer coisa no púlpito. E, lamentavelmente, nós não temos a prática dos nossos ancestrais. Eu lembro, quando eu era criança, eu já frequentava uma igreja batista, os meus pais se converteram antes de eu nascer, isso já há mais de 52 anos, né? É a minha idade. E eu via os irmãos estudando a Bíblia com uma sede que hoje eu não vejo mais. Os irmãos daquela época, eles não se preocupavam se o culto passava das 9. Eles não se preocupavam. E se o pregador terminasse a mensagem, pode estar certo que o sermão dele estava todo anotado e todo vasculhado na Bíblia para saber se era verdade mesmo aquilo que ele estava dizendo. E hoje nós não vemos isso. Por isso que eu me preocupo muito em sempre pregar sobre salvação, mesmo para crente. Porque nos nossos arraiais, nós temos pessoas que têm muita dúvida sobre o sacrifício que Jesus fez no Calvário. E eu vou questionar vocês com relação a isso hoje. Por exemplo, uma das perguntinhas que eu farei ou gostaria de fazer. Vocês creem mesmo que que a Bíblia seja a palavra de Deus? Ou vocês acreditam que ela só contém a palavra de Deus? Porque eu acredito que a Bíblia seja a palavra de Deus. O que contém na Bíblia é verdade. Até as palavras de Satanás são verdadeiras, porque ele é sagaz. Ele pega uma verdade e transforma a verdade numa mentira. Mas o que ele pegou antes de transformar em mentira é verdade. Como foi que ele tentou a mulher? Foi pegando a palavra de Deus e dizendo, foi isso mesmo que Deus te disse? Quer dizer, ele já começou a torcer ali, mas ele pegou uma verdade e torceu essa verdade. E, infelizmente, os nossos pais, Adão e Eva, caíram no jogo. Então, nós temos que continuar crendo que a Bíblia seja a palavra de Deus. Nós não podemos ficar achando que ela só contém. Porque se ela só contiver, ela será como um livro qualquer como outros. Como, por exemplo, Casa Grande e Senzalas, do Gilberto Freire. Ou como
Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, ou do Horácio Dídimo, Palavras e Palavras. Mas não, ela é a palavra de Deus. Ela contém verdades espirituais que nós, como filhos de Deus, como corpo do Senhor Jesus Cristo, não podemos deixar de crer. O texto que escolhi para a nossa meditação hoje está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos de 8 a 10. Texto muito conhecido de todos nós. A minha versão diz assim: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos, Senhor, a Ti que Tu uses a nossa instrumentalidade e que Tu fales, Senhor, a cada coração, a cada mente aqui nesta noite, e que nós percebamos, Senhor, que a Tua palavra continua sendo a verdade. Nós fazemos essa oração confiados em Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Então, meus irmãos, a doutrina da salvação, ela é uma doutrina simples e difícil. Difícil por quê? Porque nós não temos como explicar a razão de por que Deus enviou Jesus Cristo para morrer no Calvário por um desgraçado como eu. Eu que vivia no lamaçal do pecado, eu que troquei os bons ensinamentos dos meus pais pelas drogas, eu usei drogas, e Jesus morreu por mim. Eu não consigo compreender essa razão, a razão para isso. Não consigo mesmo. E, parafraseando uma brincadeira que o João Grilo, não sei quantos já leram o livro Alto da Compadecida, que é uma peça teatral, do Ariano Suassuna, o João Grilo diz: eu só sei que é assim. E é isso mesmo. Eu só sei que foi assim. Jesus veio ao mundo para morrer pelos pecadores. Parafraseando Paulo, Paulo diz que veio morrer pelos pecadores, dos quais ele era o principal. E eu digo que eu sou o principal. Jesus, ele veio morrer por mim e também por você. Então, a salvação, ela é simples, porque não precisa fazer nada. O que é que o ser humano precisa fazer? Coisíssima nenhuma. E é complicado por quê? Porque você só ameniza a explicação para Deus ter enviado Jesus a morrer por nós. Nós dizemos, ele fez isso por amor. Ameniza, mas não explica. Porque Deus chega para Jesus, como nós já dissemos no começo, e diz: olha, a raça humana está perdida. Ele não disse estará não, viu? Na hora de fazerem o plano, ele disse está perdida. Por quê? Porque Deus, ele não está preso ao tempo. O passado, o presente e o futuro é a mesma coisa para Deus. E ele estava dizendo como se estivesse vendo naquele instante ali. E ele já disse que a raça humana estava perdida. A mesma coisa que ele disse lá no Éden, quando o homem pecou, e ele disse: o homem agora está vendo como nós. O homem agora é conhecedor do bem e do mal. Por isso que o homem
estava perdido porque desobedeceu a Deus. Então dizer simplesmente que a salvação foi nos dada porque Deus amou é simplificar a coisa. E vai muito mais além simplesmente de ter sido só por amor. A salvação, as pessoas não entendem porque que nós podemos dizer que somos salvos, porque a salvação ela é uma dádiva de Deus. A salvação é dada por Deus. O texto que nós lemos, ele diz: pela graça sois salvos, é dom de Deus. Dom é dádiva, portanto, Deus deu a salvação ao homem de uma forma graciosa, sem precisar que o homem faça nada por isso. O homem não precisa fazer, porque se assim o homem precisasse fazer alguma coisa para ser salvo, coitado do ladrão lá na cruz, não é? Ele não teve tempo de fazer nada. Estava com as duas mãos pregadas, os pés pregados também. Ele não podia sair dali para fazer nada. A única coisa que ele fez foi dizer: olha, nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas este homem, ele não fez nada. Nós cometemos delitos. Ele reconheceu que ele era um miserável pecador. E ele então se volta para Jesus e diz: Senhor, basta só o Senhor lembrar de mim quando o Senhor estiver no seu reino. Eu já estou ferrado mesmo. Mas a resposta que ele recebe de Jesus é: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem não teve tempo de sair para evangelizar os parentes dele, não. Mas o testemunho que ele dá pós-morte é muito maior do que muitas vezes nós damos nas nossas casas. Muitas vezes nós temos vergonha de dizer para os nossos parentes que somos crentes, que nós fomos alcançados pela graça de Deus, essa dádiva que Deus nos deu. Mas será que essa vergonha que muitas vezes temos é porque realmente nós não acreditamos que seja verdade? Ou cremos que a salvação nos foi dada mesmo por Deus? Muitas vezes eu duvido, porque conversando com muitos crentes, eles falam isso, que tem dúvida. Mas rapaz, será que não precisa mesmo fazer nada? Nós estamos mesmo salvos. Se nós pecarmos, o que vai acontecer? O que vai acontecer se o crente pecar? Nada. O pecado já não tem mais poder sobre as nossas vidas, porque Jesus Cristo nos lavou de todo o pecado. Por isso que nós temos a salvação, porque Deus nos deu, e quem nos deu a salvação foi o Eterno. A salvação que Deus nos deu, ela foi alicerçada no sacrifício de Jesus Cristo. Alicerçada no sacrifício de Jesus Cristo. Jesus se sacrificou ali no Calvário, não foi por brincadeira não, ali foi algo sério. E quando nós temos a oportunidade de estudar a carta aos Hebreus, a gente vê que o autor daquela carta, que nós não sabemos precisamente quem é o autor, ele faz questão de chamar os irmãos hebreus a ter convicção do que Jesus fez. E ele começa mostrando que tudo que Jesus fez foi muito maior do que todos os homens fizeram. E ele vai dizer, começa o livro de Hebreus, dizendo que antigamente Deus falou através dos profetas, não é? Sai dizendo tudo aquilo ali, e ele então diz, hoje nos fala através do seu Filho. E ele vai mostrar que Jesus é maior do que os anjos. Ele começa a quebrar todo o credo judaico. E ele vai mostrando de uma forma bem didática que tudo que Jesus fez foi muito maior do que Moisés, para um judeu, é o cara. Mas Jesus foi maior do que Moisés. Jesus maior do que os anjos.
Jesus maior do que todos os profetas e maior do que todos os sacerdotes. E ele vai dizer, o sacerdote, ele apresentava sacrifícios pelo povo e por si mesmo, e ele não podia perdoar pecados. O que é que Jesus vai fazer? Jesus vai fazer tudo o que o sacerdote faz e algo mais ainda. O sacerdote, ele ouvia as confissões e sacrificava. Jesus vai ouvir a confissão do pecador, se oferece em sacrifício por esse pecador e depois diz, os teus pecados estão perdoados. É por isso que a salvação, ela foi alicerçada em Jesus Cristo. É por isso que o crente não perde a salvação. E se pecar, coitado do pecado. O nosso advogado, como diz João lá na sua primeira carta, no primeiro capítulo, ele diz, nós temos um advogado perante o Pai. E cada vez que chega o acusador para dizer que você, crente em Jesus Cristo, cometeu um pecado, o advogado diz, a fiança já foi paga. Porque foi isso que Jesus disse lá na cruz do Calvário quando estava para morrer. A última frase de Jesus foi, tudo está pago. Diferente do que os adventistas dizem, né? Que tudo está sendo pago. Não, tudo já foi pago. Os nossos pecados, todos, foram pagos por Jesus Cristo. É por isso que nós temos certeza da salvação. Porque foi dada por Deus e foi alicerçada na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que a salvação é eterna. É por isso, meus irmãos, que nós não precisamos ficar com medo de ter compromisso com Deus. É isso que a igreja do Senhor Jesus precisa hoje, ter compromisso com Deus e anunciar essa verdade. A salvação, ela é alcançável ao homem. Deus mandou Jesus ser sacrificado, seu sacrifício vivo, para que todo homem seja salvo. Infelizmente, nem todos serão. E o pior, muitos frequentadores de igrejas não serão salvos. Muita gente que está dentro das igrejas, cantando os mesmos louvores que nós, infelizmente não serão salvos, porque eles estão, mas não são. Eles não creem nesse sacrifício que Jesus fez. E nós precisamos continuar levando essa verdade. Isso não é brincadeira, é sério. Meus irmãos, ninguém brinca com a vida, porque quando se brinca com a vida, se perde. É só vocês verem aí nos noticiários. Camarada que encheu a cara e saiu dirigindo. O que acontece com essas pessoas? Muitos são ceifados por conta de acidentes. As estatísticas lá no IJF e em outros hospitais dizem que um número altíssimo, já beirando quase os 80% a 90% dos acidentes, é em função de bebida alcoólica. O camarada pega o carro, achando que dá para controlar, não é? E álcool no sangue não brinca. Vai brincar com a vida, acaba perdendo. Mas a verdade salvadora de Jesus Cristo é sério, não é brincadeira. Afinal de contas, essa é uma verdade que já tem mais de 2000 anos. E, meus irmãos, uma mentira não dura tanto tempo. Porque se assim fosse, aquele adágio popular que dizem que mentira tem perna curta, essa mentira teria umas pernas muito longas. E se nós pararmos para pensar no que a igreja do Senhor já foi perseguida, se fosse mentira, já teria se acabado. Tem um dos nossos ancestrais na fé, Irineu, ele tinha 90 e poucos anos, e um dos líderes
religiosos da época, chegou para ele e disse: Irineu, você já está velho, nega esse teu Deus, que nós vamos te poupar. A resposta dele foi: eu não posso negar aquele que não me negou a vida. Sabe o que foi que aconteceu com Irineu? Foi queimado vivo. Quem é que é queimado vivo por uma mentira? A história da igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é cheia desses exemplos. E não só de velhos. Tinha um adolescente de 12 anos, que ele também foi queimado vivo pela fé. Por causa da fé que ele tinha. Então, não foram só os velhos que foram os heróis, também jovens. Por quê? Porque eles creram nessa verdade salvadora do sacrifício de Jesus. É pela graça, um favor que nós não merecemos, que somos salvos. Uma dádiva de Deus, alicerçada em Jesus Cristo. Ela é feita pela fé. É pela fé que nós aceitamos um Deus entregar a vida por um pecador. Um Deus que deixou a glória dele, abriu mão de todo o poder e deixou-se morrer. É pela fé que nós aceitamos isso. É pela fé que a igreja continua anunciando o Senhor Jesus. É pela fé que nós temos a certeza de que no dia do juízo final, quando Jesus vier buscar a sua igreja, a igreja dele, para que tudo seja consumado, ele vai encontrar fé na terra. Aquela pergunta que Jesus deixou, quando o Filho do Homem voltar, será que vai encontrar fé na terra? Era para que nós ficássemos sempre questionando a integridade da nossa fé. Ele sabia, vai ter um remanescente que vai ter fé e ele vai encontrar fé na terra. E eu espero que sejamos nós. Nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, porque pode ser que ele venha hoje, não é? Ou vocês duvidam disso? Quem que acredita que Jesus vem hoje? Eu acredito. Aí alguém pode dizer, hoje 6 de março, né? Ou 6 de maio, né? 6. Ele não veio no dia 6, e daí? Mas ele vem hoje. Hoje pode ser 7, 8, 9, 10 de maio, de julho, não sei de quando, mas ele virá num dia que se chamará hoje. Ele não vem ontem nem virá amanhã, ele vem hoje. E nós temos que estar esperando para hoje. Se hoje é 6 de maio, o problema não é nosso. Nós estamos presos a datas, não é? Mas o nosso Deus não. Jesus virá. E a igreja dele terá que estar firme nessa certeza. Eu lembro do episódio de Simeão, quando José e Maria levaram o bebezinho Jesus para ser apresentado no templo. Ao 8º dia, era costume dos judeus, né? E Simeão então pegou aquela criança e disse: Senhor, agora tu podes despedir o teu servo, porque ele viu a tua salvação. Simeão esperava a vinda do Messias. Nós não vamos ser Simeões, não seremos mais, porque Jesus não virá novamente em forma de bebê, mas com certeza nós estaremos olhando para as nuvens quando ele vier nos buscar e nós iremos nos encontrar lá. Se isso não acontecer comigo, é porque eu morri. Mas eu tenho certeza de que eu virei com ele buscar vocês. Porque é assim que é prometido. Os santos que dormem no Senhor ressuscitarão
e virão buscar o restante da igreja para que a gente se junte e faça a maior festa. Vocês acreditam nisso? Eu acredito, porque é isso que a palavra diz. Portanto, meus irmãos, nós somos salvos pela graça, um favor que nós não merecíamos, porque nós éramos miseráveis pecadores, mortos em nossos delitos e pecados. Mas essa graça nos alcançou. Recebemos a dádiva da salvação de Deus, alicerçada na pessoa de Jesus Cristo, porque nós tivemos fé. E a nossa fé ela não pode morrer. Ela não pode se acabar. Ela tem que nos levar até as moradas celestiais. É pela graça, sim. Nós não precisamos realizar obra nenhuma. Obra nenhuma. Nós só não precisamos e não podemos ser pessoas medíocres, egoístas, que recebem uma coisa boa e guardam para si. O que nós temos que fazer é compartilhar dessa verdade. É verdade. Não foi brincadeira de Deus, não. Deus ele nos colocou aqui no mundo para a gente ficar brincando durante um tempo e depois todo mundo chegar lá na glória, ele dizer, não se preocupe, eu estava brincando com vocês. Não, Deus não tem tempo para isso. Por isso que nós temos que crer que a salvação é pela graça, um favor que não se merece, uma dádiva de Deus em Jesus Cristo, porque é através de Jesus Cristo que o homem é salvo e através da fé no sacrifício em Jesus Cristo. Era isso que os homens do Antigo Testamento acreditavam. Era isso que eles esperavam, que o Messias viesse para ser sacrificado. E o Messias veio, ofereceu-se em sacrifício para que nós recebêssemos a salvação. Nós não merecíamos, mas Deus sabia que nós precisávamos. Meus irmãos, o inferno é uma realidade. E o inferno não é aqui. Se o inferno fosse aqui, era moleza. Eu acho que muitas vezes a igreja não vive uma forma autêntica o Evangelho, porque acredita que o inferno é aqui. E não é. Se fosse aqui, seria café de xicrinha. Porque tem gente que vive uma vida boa. Tem um bom emprego. Tem uma vida de conforto. E como dizem, né? Nem tchuiu para Deus. Seria um bom inferno, não seria não isso aí? Você não contar centavos para comprar alguma coisa? Você ter a tranquilidade de ir numa loja com aquele dinheiro de plástico, né? Cartão, passa lá na máquina, aí a moça pergunta, moça ou rapaz do caixa, é crédito ou é débito? Você arrogantemente dizer, é débito. Digita lá a senha e você não se preocupar? Não seria não uma vida fácil isso? Mas o que a Bíblia diz é que o inferno não será assim. O inferno vai ter um bicho que não morre, que vai ficar corroendo o indivíduo durante toda a eternidade. Eu penso, é uma compreensão minha, que seja a consciência pesada. Você já fez algo que não devia ter feito, mas acabou fazendo? E você fica, poxa vida, não era para eu ter feito aquilo. Mamãe disse que eu não fizesse aquilo, mas eu fiz. Já passaram por isso? Já, eu sei disso. Todo mundo já passou por isso. Pois é, vai ser isso.
Você já pensou a sua consciência ficar lhe acusando de que poderia ter aceito Cristo e não está naquele lugar e não aceitou? Bastava só dizer sim, eu aceito, e não disse. E hoje eu tenho uma tristeza. A mãe do meu pai, minha avó, eu tinha um amor profundo por ela. A minha tristeza é saber que ela será um habitante do inferno. Porque uma vez nós falamos o evangelho para ela e ela disse: eu prefiro o Padim Padiciço, que fez o casamento dela, do que Jesus. E o Padim Padiciço não vai de lado com ela para o inferno, porque ele morreu antes, né? Mas de repente, na hora de abrir a porteira, né, do inferno, eles estejam juntos. E isso eu digo com tristeza, eu digo com pesar mesmo, porque foi uma escolha dela. E ela vai passar a eternidade toda pensando: poxa vida, disseram que Jesus salvava e eu preferi o desgraçado do Padim Padiciço. Olha onde é que ele está ali. Vocês têm dúvida que o Padre Cícero seja também um habitante do inferno? Ele não aceitou Jesus. Eu não estou julgando o Padre Cícero. Eu estou julgando a atitude dele ter rejeitado o Senhor Jesus. Ele era um homem que ele tinha acesso à palavra. Porque no tempo do Padre Cícero, as missas eram feitas em latim. Portanto, ele conhecia a palavra. E ele ficava de costas para os fiéis. Era assim naquele tempo. Ele conhecia a palavra, mas enganava o povo. É por isso que eu não aceito, meus irmãos, a teologia do universalismo. Como é que eu sou um enganador e eu vou estar na glória com Jesus Cristo, o justo? Mas nós precisamos, meus irmãos, crer que a palavra de Deus é a verdade. Nós precisamos anunciar para as pessoas que a salvação realmente é pela graça. Nós temos que crer que o inferno será realmente um lugar difícil. O inferno vai estar superlotado, enquanto que o céu vai ter espaço em abundância. Você vai poder ficar deitado no chão, de pernas abertas e braços abertos, tomando o maior número de espaço possível, e não vai lotar ainda. Já o inferno não. O inferno vai ficar gente pisando nos pés uns dos outros, porque o inferno foi feito para o diabo e os anjos dele, e muitos homens irão para lá. Eu gostaria que a igreja do Senhor Jesus Cristo pensasse nisso, e pensasse com muita seriedade, pensasse que habitante do inferno poderá ser um amigo seu, um parente seu, e você percebesse que será difícil para ele. Enquanto que nós lemos que a salvação é pela graça, que o céu é um lugar bom, nós deixamos de falar isso para as pessoas. É responsabilidade da igreja do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, continuarmos falando essas verdades. Não é só para missionários, não. Eu não sei quantos de vocês participaram daquele estudo Igreja, Vida Total da Igreja, em que o pastor ele diz assim: quantos missionários tem aqui? Levanta a mão que é missionário. Aí ele levantava. Não sei se vocês participaram disso. Pois é, meus irmãos, todos nós somos missionários. Nós temos uma missão no mundo.
A nossa missão não é necessariamente nós deixarmos a nossa casa e irmos para a Independência ou para Quixadá, seja para qualquer lugar, não. Nós temos uma missão que é pregar o Evangelho onde nós estivermos. Como diz o texto, indo, preguemos o Evangelho. Não é ide não, é indo. Sabe onde é o lugar mais difícil de pregar o Evangelho? Nas nossas casas, para os nossos parentes, porque eles conhecem as nossas fraquezas. Por isso se torna difícil. Logo quando eu me converti, tudo que íamos conversar, eu colocava a Bíblia no meio. Aí passou um tempo, né? A minha irmã mais velha chegou para mim e disse: agora está melhor de conversar com você. Disse, por quê? Porque agora você não coloca mais a Bíblia em tudo. Tenho que voltar às origens. O hábito estava fazendo com que eu deixasse de dar respostas espirituais para elas. O resultado, voltei a fazer e pela graça de Deus, todos os meus irmãos são crentes. Todos estão na casa do Senhor. Se foi por intermédio meu, que Deus seja louvado. Se foi por intermédio de outras pessoas, que Deus seja louvado. Mas com certeza, o meu pai e minha mãe poderão dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou servimos ao Senhor. Por quê? Porque nós tivemos compromisso com Deus. De começar anunciando na nossa Judéia, na nossa Samaria. E agora nós estamos prontos para ir para os confins do mundo. É assim que tem que ser, meus irmãos. Começar a anunciar essa verdade salvadora de Deus em Jesus Cristo nas nossas casas. Nós temos um grande ministério nas nossas escolas. Vocês que são estudantes e eu que sou professor. Nós temos que anunciar com as nossas vidas um evangelho autêntico, um evangelho transformador de vidas, onde eles estão sempre habituados a ver colegas que o vocabulário é de palavrão, vocês não usarem palavrão. Onde eles estão habituados, os professores serem desonestos com eles, eu ser honesto com eles. Ao ponto de, se eu errei uma nota, eu recompensá-lo depois. Quando eu erro em notas, meus irmãos, quando estou corrigindo, né? São 800 alunos. Eu não errar nenhuma nota, eu seria perfeito. E eu não sou. Então, quando eu erro uma nota de um aluno, que eu já lancei no diário, e ele recebeu a prova, ele chega para mim e diz: professor, o senhor esqueceu de anotar aqui um ponto. Eu disse: ok, eu vejo, né, se realmente estava feito, e então digo para ele: você receberá 1 ponto na sua média no próximo mês, você pode me cobrar. No outro mês ele esqueceu, mas eu anotei no meu diário, né, que errei a nota do fulano. Quando é no bimestre seguinte, eu coloco o ponto a mais para ele, e ele então não vem a mim, eu vou a ele e digo: eu estava em débito com você, não estava? De que, professor? Aquele ponto que faltou, você está lembrado? Não, estou não. Pois é, no bimestre passado faltou 1 ponto, e eu agora coloquei na sua média, pode ver. Porque eu coloco na prova dele a média que ele tirou, mais 1 ponto e a média final. Os outros não fazem isso. Então tem que ver que o crente é diferente. O crente foi alcançado pela graça do Senhor Jesus e teve a sua vida transformada. As pessoas precisam ver isso na igreja do Senhor Jesus. Que é para quando vir um aventureiro tentando adentrar os umbrais da porta, vocês terem a firmeza de defender a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é você. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo.
Nós não podemos deixar qualquer aventureiro que venha com qualquer vento de doutrina estragar a nossa vida. Nós temos que continuar sendo a influência do mundo e não sermos influenciados pelo mundo. A minha oração, mesmo de olhos abertos, é que nós tenhamos essa preocupação com a palavra. As pessoas precisam de salvação e nós precisamos continuar crendo que a saída para o homem ainda é Jesus Cristo. E onde é que nós vamos encontrar essas verdades? Na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.